jogos. Então, em 14 jogos, 7 expulsões, o Breler. Um sinal de descontrole emocional do Galo nessa fase de instabilidade com o Milito. O Dom, que já tinha citado o caso do Hulk contra o Flamengo, é sempre muito destempero, um time muito com os nervos à flor da pele, e sinal do momento. O Atlético tem sentido muitos desfalques. Ontem, Abel, sem opção de laterais. O Atlético não tinha laterais de ofício para exercer a função. E isso também acaba minando o trabalho do Milito. A gente sempre fala do Atlético, um elenco, o Atlético disputando na parte de cima. Mas, para mim, para as pretensões do Atlético nessa temporada, a diretoria menosprezou a Copa América, menosprezou esse período da temporada, porque a gente vê o Flamengo, que tem um elenco, para mim, com uma margem maior de manobra, sofrer. O Atlético, que perdeu a Arana, o Alan Franco voltou agora, que tem jogadores mais experientes que podem ficar fora por lesão. Precisava de mais opções no elenco. E aí não estou dizendo opções de grandes contratações como foi o Scarpa, mas para equilibrar o elenco. O Atlético perdeu muitos jogadores no fim do ano passado. Não poderia estar jogando mais, mesmo com os desfalques? Não, mas a gente... Esses jogos todos aí, o Galo levando 3, 4, estão jogando Hulk, Paulinho, Scarpa. Mas faltou lateral, faltou volante, o Alan Franco tá fora. Cadê a base do Galo? Olha quantos jogadores da base usam Flamengo, Palmeiras e outros times. Mas o Milito está usando os jogadores da base. O Paulo Vitor já está entrando, virou titular. Cadu, o Alisson acabou se machucando, o Rômulo na zaga. Então ele... Uma base também que sustente tanta coisa, né? Não tem como. E o que o Flamengo está fazendo no campeonato é algo totalmente fora da curva. Nem o torcedor rubro-negro mais otimista esperava que o Flamengo estaria nessa situação, teria esse desempenho acima de 70% durante a não pausa da Copa América. E o Galo, como o Inter e outros times que perderam muitos jogadores, vai sofrer e está sofrendo agora. Mas para mim, no caso do Galo, até por ter feito uma mudança de gestão, o grupo político que encampa esse projeto do Atlético assumiu de fato na SAF, os 4Rs estão devendo. E até agora vai aumentar a pressão sobre o Galo, porque tem o fator Cruzeiro, e isso pesa muito lá em Minas. O Cruzeiro, o torcedor do Atlético, a essa altura da temporada, esperava o Cruzeiro à frente do Galo? Eu acredito que não. E o Cruzeiro está com 5 pontos à frente do Galo, sem os reforços que ainda vão ser inscritos. E com esses reforços, a tendência, a perspectiva para o Cruzeiro é de evolução. Do Cruzeiro continua brigando no G4 e o Galo patinando. O Galo, de certa forma, só esperando o Bernard, muito pouco de investimento no elenco. E o Cruzeiro indo no mercado, agressivo, e isso gera uma pressão maior em cima dos 4Rs da diretoria e dos novos donos. O Atlético precisa se movimentar no mercado, não necessariamente... Dinheiro tem. Exato. E não necessariamente com contratações de impacto, contratações caras, mas que deem mais opções para o Milito. Não pode entrar num jogo contra o Botafogo, o Botafogo que disputa a liderança, sem opção de lateral. Isso daí, qualquer técnico, por melhor que seja, vai sentir o impacto. Pode fazer as melhores improvisações do mundo, como tentou o Scarpa do lado esquerdo, que não vai funcionar. Então, o trabalho do Milito está sendo muito comprometido por causa dessas lacunas no elenco do Galo. Dá uma olhada nessa tela aí, com o aproveitamento do Galo. Tem caído muito. Começou muito bem o Milito, né? Foi. Chegou ganhando jogo. 10 jogos invictos, né? Jogando bem. Logo de cara. Né? Não só ganhando, com bom desempenho. A gente entende que o Atlético tem derrotas para times que estão disputando o título, postulantes a ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas claro que é desagradável, né? 4-0, 4-2, 3-0. O próprio Milito sabe que o terceiro pior ataque do Brasileirão é o do Galo. Desculpa, terceira pior defesa. Terceira pior defesa. Sofrido muitos gols, né? O Milito já falou sobre isso. Claro que tem alguns aí empates no meio do caminho. Isso que o Breler pontuou é uma realidade. O Atlético, quando perdeu alguns jogadores em algumas posições muito pontuais, o time tem sentido, porque a reposição não é altura, às vezes nem a reposição tem. Você perde o titular, perde o reserva, perde quase uma terceira opção, e aí vira uma improvisação. Mas é claro que é muito ruim você trabalhar com um elenco que tem um Atlético, apesar das lacunas, e aí a diretoria tem de falar mais sobre isso do que o treinador, mas 4-0, 4-2, 3-0, é muito ruim, claro que é. Eu concordo com a análise dos companheiros. Para mim, o Milito é um grande treinador. Acho que ele tem muito
com muitas condições de fazer um grande trabalho ainda no Atlético, já demonstrou isso. O único contraponto que eu faço em relação a ele, em alguns momentos, abrir um pouquinho mão da convicção, ser um pouco mais pragmático, justamente por conta disso que o Breler falou. Você está com tantos desfalques, tantos problemas, de repente ter sido um pouco mais conservador em algum momento, para você conseguir passar por essa turbulência, por esse momento, com resultados melhores, poderia ser uma alternativa. Não acho que seria a solução, como eu falei, acho que ele é o cara adequado. Para mim, o menor dos problemas, o menor responsável pelos problemas do Galo hoje é ele. Acho que então é um técnico que tem totais condições para fazer uma boa Libertadores. Acho que o planejamento do Atlético Mineiro, tendo em vista essa questão do elenco que o Breler pontuou muito bem, já comprometeu o Brasileirão. Assim, hoje, se a gente pegasse no começo do campeonato, o Atlético era um candidato ao título. Hoje eu não consigo enxergar mais ele alcançando, brigando com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo. Dá para colocar Cruzeiro, Bahia, São Paulo, que ainda acho que correm por fora imensa disputa também. Mas o Atlético acabou comprometendo. Na questão do mata-mata, acho que ele ainda tem muitas chances. Com o mercado chegando, com o retorno de jogadores da Copa América, o Atlético tem essa condição. E lembrando que o planejamento do futebol do Atlético é problemático da diretoria, e sem esquecer do feminino, que foi um desastre o que fizeram. Total. Acabaram com o time feminino. Não, mas ali deu uma impressão, né, Dom, que o Atlético entrou no Brasileirão Feminino muito mais para cumprir um protocolo do que para jogar o campeonato, enfim. Então é só para pontuar que vai muito além do futebol masculino. Sim. Todos os problemas de planejamento do Atlético Mineiro em relação ao futebol. Lembrando que daqui a pouco mais de um mês já volta a Libertadores. Isso. Estava até relembrando aqui que eu tinha esquecido a data. 13 de agosto tem São Lourenço e Galo no Evogasômetro. É o jogo de ida das oitavas de final. E que melhorar esse time do Galo aí. Na Libertadores ainda dá para lutar pelo título, não dá? Dá para pensar em coisa grande na Libertadores. E sobre o Botafogo, rapidamente, Abel, mais do que ter um bom grupo de jogadores, um bom elenco, é importante ter um treinador inteligente, que saiba usar isso. O Botafogo caminhou e está caminhando bem no Brasileiro. Muitas rodadas não teve o Tiquinho, que teve uma contusão em um jogo da Libertadores, ficou muito tempo sem jogar. Não teve o Eduardo, que começou a melhorar e depois contundiu. Jefinho. O Savarino ficou fora na Copa América, voltou ontem, né? E até o Savarino contou a história depois do jogo, do belo gol que ele fez contra o Atlético, que a Venezuela foi eliminada na sexta-feira à noite pelo Canadá. O Savarino até perdeu um pênalti, naquela disputa de pênaltis contra o Canadá. E ele falou que o Arthur Jorge ligou para ele e falou o seguinte: conto com você, nem que para jogar alguns minutos, né? E ele entra no jogo e faz o gol também. Então o Botafogo teve um treinador que entendeu rapidamente. Soteldo não foi jogar no Grêmio? Não, esse Savarino foi no Botafogo. Soteldo não foi? Mais para frente. Aí o que acontece? O Arthur Jorge falou: conto com você. E é um treinador que teve muita noção rápida do grupo que ele tinha. O que esse grupo pode me oferecer? Então ele tem trocado jogadores de posição. O Júnior Santos ora é o camisa 9, o Júnior Santos ora é o ponta mais aberto, ora é o Eduardo um pouquinho mais avançado, e aí ele troca, coloca um meio campista a mais. E o time tem dado respostas muito boas mesmo. O Botafogo está chegando com um trabalho muito bom. Mas fiquei curioso agora, né? O Grêmio lá na zona do rebaixamento, Renato podia ter ligado: Soteudinho, preciso de você e tal. Tá chegando, mas meio de semana vai. É? Mas ontem teve jogo lá, né? Foi 3-0. Teve. Soteudinho não apareceu. Não, ontem não deu. Não, o importante é que o Savarino estava lá. Savarino foi. Ajudou a garantir a vitória do Botafogo. Liso? Savalizo? Esse é o apelido? Era o apelido que ele tinha na época do Atlético, Breler. Porque como ele dribla muito... Gosta dessas coisas, né? Às vezes é bom evitar. Esse apelido me pegou. Vai, Breler, fala do Savalizo que você ia falar aí. Mas o que eu queria destacar, Abel, é que o Arthur Jorge é uma das escolhas mais certeiras da gestão do técnico. Porque tem ali o Luiz Castro, todo o início de construção do projeto, mas o Botafogo se perdeu no ano passado, depois da saída do Castro, de achar um substituto, escolhas muito ruins no departamento de futebol, até a manutenção do Lúcio Flávio, da forma como foi ali para atender uma opção do elenco, e parecia no começo dessa temporada que o Botafogo não conseguiria virar esse fio. Mas o Fábio Matias chegou, auxiliar, classificou o time para a fase de grupos da Libertadores. Ali o Botafogo poderia ter tomado uma decisão no calor do momento de vamos manter mais um auxiliar, está dando certo, mas foi ao mercado, soube escolher bem, alguém identificado com a proposta e com o projeto, e o Arthur Jorge está dando uma resposta muito boa, Abel. É um técnico... um cara tranquilo, dificilmente a gente vê o Arthur Jorge se exaltar à beira do campo, até... E elegante, eu gostei da calça que ele faz ali, a calça social com a camisa esporte. A camisa por dentro, né? Para usar tem que ter personalidade. O Prats, que é um especialista,
em figurino, também aprovou. Mas continue falando do professor Arthur Jorge. O relógio ornando ali com a cor da Não, mas e o trabalho dele, Breno? Ele esquece isso daí. Fala do trabalho dele. Mas ele é um cara que está passando muita confiança pro torcedor do Botafogo. Depois de tudo que aconteceu no ano passado, ele conseguiu virar a página do trauma, o torcedor do Botafogo já não pensa mais nisso. E pelo segundo ano consecutivo, o Botafogo está lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então esse é um ponto a se destacar. Está vivo na Libertadores, conseguiu sobreviver a um começo tortuoso na fase de grupos. E um time que... SAF pode dar certo. Não, com um caminho tortuoso. O Textor também enfrentou problemas, o Textor também se perdeu, mas soube identificar um bom profissional no mercado. Soube mesmo. E um cara que está muito alinhado com todo o projeto do Botafogo, os jogadores, a ideia de jogo, a capacidade que ele tem de se adaptar. Hoje eu vejo o Botafogo mais forte, tática, técnica e mentalmente do que no ano passado. E aí o segredo de tudo é a manutenção e o respaldo a esse trabalho. O Botafogo andou oscilando nos últimos jogos, não tinha jogado tão bem como jogou ontem. No passado, vamos ser justos. Mas a diretoria soube manter o ambiente, o Arthur Jorge não se perdeu. Isso precisa acontecer, essa estabilidade para o Botafogo. Manutenção do técnico, porque o Luiz Castro ter saído atrapalhou demais. Eu ia falar, ano passado ninguém tem culpa do dedo nervoso do Cristiano Ronaldo ligando, falando, vem pra cá. Mas aí depois a diretoria também tem a responsabilidade pelas decisões que tomou. Então, mantendo o Arthur Jorge até o final, aí sabendo também se precaver, e o Botafogo certamente deve ter aprendido com o caso do Luiz Castro, é um Botafogo muito promissor e com cancha também. Os jogadores do Botafogo, boa parte do elenco continua aí, eles aprenderam com o ano passado o que os pontos corridos exigem, não desanimar com oscilação. Então eu vejo o Botafogo mais forte, mais robusto do que no ano passado para lutar pelo título. E o que eu acho que aumenta o mérito do Botafogo dentro do que você está falando é que não era uma bola de segurança. O Arthur Jorge é um técnico com pouca experiência como técnico. E foi um valor alto da multa. Então, assim, não era... O Botafogo ali foi certeiro com um cara que dá certo, que conhece futebol brasileiro, não. Acho que mostrou muita personalidade, não foi um tiro no escuro, acho que foi algo muito bem pensado, mas tinha um risco maior, assim, de um cara que não conhece aqui, que tinha pouca bagagem como técnico, então acho que isso só engrandece ainda mais a escolha e o trabalho do Arthur. E o cara que está demonstrando vontade de trabalhar aqui no futebol brasileiro, ele já pontuou, nossa, é difícil o calendário, mas não fica batendo nessa tecla, se adapta, perde jogador, ele não cria muito caso. Então é um cara que realmente era o que o Botafogo precisava para esse momento. Se encaixou muito bem. Repito, para mim, uma das principais bolas certeiras da gestão do Texto. Aproveito para mandar um abraço, então, para Galindo do Engenho. Acompanha sempre. Galindo do Engenho. Acompanha sempre. Sempre conosco, acompanhando. É ou não é? Empolgado? Tá entusiasmado com o Fogão, mas sempre com o pé no chão. Porque ele sabe que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Para bem e para mal. Tem coisas boas também. O Arthur Jorge é uma situação ótima que está acontecendo. #F360BR com a participação da galera.